Seja bem-vindo a mais um Pod Meta. Estamos aqui de volta, muito felizes, né, porque vocês têm acompanhado esse programa, esse podcast que tem tocado muitos corações. A cada programa, a cada podcast, a gente traz pessoas aqui relevantes que tiveram aí as suas vidas, né, tocadas, transformadas de alguma forma pelo poder de Deus. E hoje nós temos aqui a Dani, o Léo, que vai falar um pouquinho do testemunho deles. Eu já ouvi algumas vezes e fui tremendamente edificado, né, e feliz demais por tê-los aqui hoje à noite. Gratidão a Deus, né, por tudo que Deus tem feito em suas vidas e porque vocês também são pessoas incríveis, absolutamente incríveis. Comigo, mais uma vez, a dona Nilda, a chefe, quem manda em tudo, quem organiza tudo, quem diz para onde vai, para onde vem, se vai e se vem, se para, se anda. Concordo. É a mesma coisa, concordo. Lá, o vento igual. Que venta lá, venta cá, né? Venta cá. Pois é, então Dona Nilda está aqui para conduzir tudo aqui. Juntos. Dani, Léo, sejam bem-vindos. Vocês são mais que queridos, nossos amigos. Também. E vai dividir conosco, né? Com todos os nossos... todo o Brasil, né? Sim. Vai conhecer a sua história, né? A história de vocês, a história de restauração, a história linda. Amém. E que hoje nós iremos conversar um pouco sobre isso, né? O que Deus fez na vida de vocês. Amém. Amém. Manda bala, já fala isso aí, já vai... Vamos fazer eles abrir o coração hoje aqui, hein? Dani, Léo, para vocês dois. Nos conte um pouquinho sobre a jornada de vocês e como vocês chegaram no Metanoia. Tá? São duas perguntas. Conta um pouquinho da vida de vocês, né? E como vocês chegaram lá, e aí a gente vai seguindo nas próximas perguntas aí. Tá certo. Vou deixar como pastor, né, sábio, deixar a dona da casa também, da pensão, tocar. Primeiras damas. Eu vou complementando, vamos fazer assim. Nós chegamos no Metanoia Radical, nós estávamos na quarta separação. A quarta separação foi a separação mais difícil, né? Pois nós... literalmente nos separamos de corpos, né? Eu aluguei uma casa, ele ficou na casa que nós tínhamos. E foi... Na quarta já não víamos, né? Volta. Então, agendamos, né? Procuramos um advogado. Ele, na verdade, buscou uma advogada e ela deixou tudo acertado para terça-feira após o Metanoia Radical. E como chegamos no Meta? Ele me procurou e eu falava que eu não queria... que em nenhum momento ele me tocasse, então ele pedia um abraço na porta da casa dos meus pais e eu dizia para ele não, procura quem de fato ama você, para que essa pessoa possa te abraçar e a única pessoa que você tem hoje é o seu pastor. Procura ele. E ele procurou na época o nosso pastor e ele pediu para que a gente sentasse, né, no gabinete para que a gente batesse um papo. Foi quando ele imprimiu as folhas pra gente ir no Metanoia e falou, vocês vão assim mesmo, separado, do jeito que estão. E assinem aqui apenas. Que legal. E quando vocês chegarem lá, eu quero que vocês vão separado mesmo. E se chegar no domingo, vocês olharem e verem que de tudo aquilo que vocês viveram ali, de nada adiantou, nada teve fundamento, faz o seguinte, fica cada um pro seu lado, vive cada um a sua vida, que vai ser melhor assim mesmo. Foi Verdade. com essas palavras que ele, né? Então vocês chegaram, mas quando vocês separaram pela quarta vez que vocês falaram, era definitivo, essa não tinha volta mesmo? Não tinha volta mesmo. É que você falou assim, depois, na terça-feira, marcamos É que o divórcio já estava... O divórcio estava Conta agendado. um pouquinho, Dani, sobre o divórcio. Né? Isso. Sim. O divórcio agendado no fórum, para terça-feira, para fazer a assinatura. Vocês não tinham ouvido, até aquele momento que sentou no gabinete com o pastor de vocês não tinham ouvido falar nada do Metanoia? Nada, absolutamente nada. Sentamos com o pastor Jair Batista, que é o que me batizou nas águas, né, em 2013. E ele falou, eu entendo a situação de vocês, realmente pro homem não tinha jeito, vocês tinham que se separar mesmo pelas situações, né? Eu, com exemplo da minha família, meus pais separados desde quando eu tinha 2 anos, então o meu exemplo foi esse tipo de vida. Então a gente se conheceu muito rápido, completou 10 anos de casados, 11 com um curto namoro, né? Morando junto. Então a gente não seguiu aquela fase que deveria seguir, de conhecer, que hoje é o namoro, você noivar e depois casar.
Acho que foi muito rápido, acho que com menos de 30 dias a gente estava morando debaixo do mesmo teto e aí se conhecendo. E aí passamos por todas essas fases, né? Veio o Pietro, depois de 3 anos, uma separação, mais um ano, outra. E até que completou 5 anos do nosso casamento, Foi. a gente chegou na 4ª separação. E essa 4ª separação a gente entendia que era definitiva, não tinha mais volta. Porque foram 3 momentos difíceis, duros, Sim. de muita ofensa, agressão com palavras, né? Graças a Deus nunca houve agressão física, mas muitas trocas, né, de ambos os lados. Então a gente sofreu muito, e eu falo muito pelo exemplo que eu tive de pai. Hoje, graças a Deus, eu entendo tudo, já perdoei, já liberei perdão, mas a gente acaba com esse sentimento, né? Pô, por que isso? E eu tava vindo já de um 2º casamento. Eu tive o primeiro casamento com a mãe da Júlia, a Érica, né? E a Dani abraçou a Júlia como uma filha, tudo, tinha essa consideração, e eu falei, pô, vou pro 3º, tal, não, posso parar, pensar e rever o que eu tenho que fazer, porque até onde eu cheguei, então, foi mediante a nossa união, a Dani sempre apoiando a minha filha como se fosse uma filha de sangue, e a gente, pô, vamos conversar, tal. Ela tentou, ela falou, não tem como, não tem como mesmo. Ela tinha nojo, vamos dizer assim, chegava no portão da casa dela, os pais delas não queriam me ver, o pai dela que me adorava, me admirava. Hoje, graças a Deus, eu reverti tudo isso e volto a ser o genro que ele tinha lá atrás, antes de tudo que aconteceu. E ela falava, não quero te tocar, não quero te ver, e o que você vai fazer é o Pietro aqui a cada 15 dias, já que você colocou advogada, você já vendeu tudo que tinha que vender, já desfez da casa, de tudo, porque... Era um basta mesmo. Basta mesmo. Isso afetou toda a família, né? Toda. Sim. Você falou a família da Dani, a sua família. Toda a família. Meu pai ficou muito magoado. Ele foi uma vez na porta da casa da minha mãe e falou coisas de mim, pro meu pai, que meu pai nunca imaginou ouvir. E eu venho de um lar, de uma família muito grande. O meu pai tem 8 irmãos, né? Com ele 9. Eu venho de uma família de muito amor, de muito cuidado, desde muito pequena. Então, de uma família com muitos valores, com muitos princípios. Eu não conseguia acreditar que a minha relação não dava certo. Porque eu falei, poxa, eu fiz de tudo, né? Só que não. A gente nunca fez de tudo, né? Até que o Senhor, na verdade, né, passe a conduzir, a gente acredita que de fato não fizemos de tudo. Com certeza. E aí, Dani, vocês aceitam o convite, né, do pastor de vocês para conhecer o Radical. Exato. Né? Foi. E assim, vocês foram sem saber nada, nem testemunho de alguém, vocês nunca tinham ouvido nada do Radical. Absolutamente nada. E chegando lá, o que aconteceu assim que fez vocês repensarem, né? Porque até então vocês foram separados. Estava Sim. decidido. Já estava com o divórcio marcado Já ia para a será próxima na terça-feira. Sim. Metanoia aconteceu no final de semana, sexta, sábado e domingo. Sim. Vocês iam descansar na segunda e terça-feira Acabou. era tudo programado. Acabou. Era assinar divórcio. E esse cada momento, pro né, seu amor, é lado. muito, muito claro pra gente, né? Porque a gente testemunhou, né? A Sim. reconciliação ali. Verdade. Então, conta um pouquinho pra gente, Dani, assim, durante o processo do projeto, porque a gente sabe que Deus, ele faz milagres naquele lugar, né? Eu creio, sim. E Deus tem restaurado tantas vidas e tantos Verdade. casamentos, né? Sim. Entre eles o de vocês. Então, assim, Verdade. o que vocês sentiram, né? Pra falar assim, não, vamos dar mais uma chance à nossa família, né? Fala pra gente, assim, o que foi a mudança de chave, assim, sabe? Sim. E foi uma edição especial, literalmente, né? Que era uma edição que não estava no cronograma do Porque Radical. foi uma edição extra, né? Extra, A E por extra, sinal, 11ª. Uau! o tema da nossa edição nada mais era do que Somos Um. Somos um. Uau. Era uma edição extra. Era uma Isso. edição extra. Então deixa eu só explicar para o pessoal, porque isso pode chegar a vários lugares, né? Sim. Sim. O Metanoia Radical tem 6 edições por ano. Sim. A cada 2 meses, uma edição a começar em janeiro. Correto. Em alguns momentos, por uma direção de Deus, né, oração, etc., Amém. Deus autoriza mesmo, faça uma edição extra. Então foi numa edição extra, 2018. tudo isso aconteceu. E Outubro toda de edição 2018. tem um tema. Sim, Isso. E a toda de edição vocês tem foi Somos Um. Olha, Somos Um. que Meu tremendo, hein? Deus. a prova de que não éramos dois, éramos de fato um mesmo. E respondendo rapidamente, antes de você entrar, amor, com a pergunta da Nilda. Danilda. Conhecemos o Radical por um formulário que a gente preencheu, tinha um valor lá na época, se eu não me engano, enfim. E falou assim, ó, não se preocupe com isso, que depois eu resolvo com o pastor Agrélio, ele vai receber vocês lá e vão. Se de lá vocês decidirem realmente seguir com o divórcio, Sim. ok. Se não, a gente conversa novamente quando vocês retornar. Foi exatamente isso.
Eu confesso que eu estava muito quebrantada, né? Naquela semana eu havia feito uma oração questionando ao Espírito Santo por que eu estava tão distante. Na verdade, porque ele estava tão distante, quando na verdade eu estava distante dele, né? Ele nunca se afasta. Né? Nunca se afasta de nós. Mas na sexta-feira nós nos encontramos, na época ali na igreja no Jardim São Salvador, né? Na Igreja Batista no Jardim São Salvador, no andar de cima. E nós nos encontramos cada um com a sua mala, até falei para ele, peguei o Uber já e fui. Mas assim, numa conversa extremamente amigável, né? Eu não o via mais como homem. Eu o via literalmente como uma pessoa que eu queria que o Senhor fizesse a obra, né? As minhas orações eram, Senhor, que o Senhor conduza para que ele não se desvie dos teus caminhos. Mas eu nunca orei em nenhum momento para que o Senhor me trouxesse ele de volta. E uma palavra que eu nunca esqueço, uma frase, na verdade. Você simplesmente é o pai do Pietro agora. Eu não te vejo mais como um homem. Estava determinado. Então, assim, eu tava literalmente no fundo do poço que com tudo, eu amava ela, como eu amo mais ainda com Deus ao nosso lado. Mas eu tava desesperado, porque eu sabia que se eu fosse ter outro relacionamento terceiro, ia ser a mesma coisa, mas eu queria apostar nisso com Deus, porque eu conhecia o caminho, fui batizado em 2013, mas altos e baixos, me desviando, indo pro mundo, tudo, até a chegada do projeto e Sim. a virada. Chegando lá, confesso que eu já estava muito quebrantada, mas no sábado pela manhã, a gente tem um determinado momento que eu ouvi coisas que de fato eu olhei para mim e disse, eu sou essa pessoa. E eu preciso agora permitir com que o Espírito Santo trate o meu coração. Eu só preciso disso. E durante todo esse período eu fui me permitindo ser tratada, eu fui me desarmando, né? Desarmando a Daniele, que tinha guardado todo o rancor, toda a mágoa, e me permiti viver aquilo naquele momento. E eu me lembro perfeitamente que quando chegou o domingo chegou, para a glória de Deus, e ele me pediu perdão, né? De tudo que havia acontecido e prometeu que não seria mais como tinha sido. E quando eu olhei nos olhos dele, eu vi verdade, né? Eu vi uma outra pessoa, eu enxerguei o Leonardo que eu conheci em 2011. E aí eu olhei e falei, não, eu quero sim dar um voto de confiança. Então, a todo momento ali, eu ainda estava muito assim de, né, será que a gente fala ou não, né, sobre esse momento, né, onde eu estou aceitando, né, um pedido de perdão dele. E foi quando eu aceitei de fato esse pedido de perdão. E para honra e glória de Deus, na terça-feira estávamos nós dois no fórum desfazendo o divórcio, né? A gente tem que chegar, o juiz se apresenta, traz a papelada e a gente fala, sim, nós não vamos mais nos separar. E ele, vocês têm certeza disso? Porque eu vou rasgar a ata e a partir do momento que eu rasgar essa ata, ela já não tem mais validade, vocês vão ter que buscar o recurso de vocês, eu não posso fazer mais nada. E nós olhamos um pro outro e dissemos, sim, você pode rasgar. E aí ela rasgou a ata e seguimos. Verdade. A partir daquele dia. E o meu final de semana, eu cheguei como outros encontros que a gente já tinha passado em outras igrejas, com o objetivo de recuperar meu casamento. Mas lá eu fui edificado, eu digo que eu tive o meu batismo com o Espírito Santo, não das águas, como foi em 2013 com o meu pastor, na época o pastor Jair Batista, na Internacional da Graça, né? Hoje está na Reino Church e faz parte até do projeto, Sim, né? sim. E eu falei, pô, eu tenho que reverter essa situação, então eu vou abraçar essa causa, né? Porque eu não conhecia, não sabia e, sim, além de tudo, eu entendo que me encontrei com Deus, de fato, naquele final de semana. Porque... Então você pode dizer que o Metanoia ele não foi apenas, o projeto Metanoia ele não foi apenas uma ferramenta de Deus para restaurar o seu casamento. Deus usou essa ferramenta para tratar com você. Uma nova criatura, pastor. Ali, quando eu saí no domingo, entrei naquele ônibus, a gente deixou o carro no estacionamento ali na Raposo Tavares, onde eu trabalhava, a gente teve que andar um percurso a pé. Então eu entendo que aquele final de semana ele foi tipo, Léo, você ficou lá, aquele velho Léo, naquele local, e saiu uma nova criatura. Amém. E isso em todas as áreas. A área familiar, o casamento, o profissional, o pessoal. Então, a partir dali, foi uma transformação mesmo.
Para mim foi radical. Coisa Radical. linda, Glória a Deus. coisa linda. E é isso que Deus tem feito, né? Com centenas, milhares de pessoas, né? Já passaram mais de Milhares 11 mil pessoas, pessoas sim. ali, né? Uau. E a gente presencia isso não só na vida de vocês, mas na vida de tantas pessoas, né? Amém. Eu creio. E isso é lindo, né? Quando Sim. você dá lugar ao Espírito Santo, né? Ele faz, né? Sim. Ele faz. Sim. Eu havia falado até que, na verdade, eu não encontrava erros em mim, né? Mediante a tudo que eu já vivia, né? Eu tinha uma família, eu vinha sendo sempre conduzida com muito amor. Então, para mim, o problema não era comigo, o problema, de fato, era ele, né? E eu já olhava, o meu olhar para ele já era um olhar assim, ele é o errado, ele está errado. E ali, em tudo que eu vivi no Radical, eu aprendi que a Daniele precisava, sim, mudar e melhorar, né? A Daniele precisava, sim, ser reconstruída. A Daniele precisava, sim, aprender coisas para que esse casamento viesse a ser um casamento saudável. Então, ali eu aprendi muitas coisas, né? Hoje eu falo muito isso, né? Até para quem eu testemunho e testifico sobre o que eu vivi ali no Radical. Eu tenho ele como o meu sacerdote. Ele é o sacerdote do lar, mas ele é o meu sacerdote. A primeira palavra tem que vir dele. Eu preciso que ele aprove. Então eu olho para ele e digo, amor, o que você acha? E hoje a gente tem isso, né? Coisa que nós não tínhamos. Quando chegamos lá, nós não tínhamos nenhum tipo de diálogo. Tanto que eu não conseguia mais me comunicar. Né? O abraço eu não conseguia. Imagina, eu que sou uma pessoa que uma das minhas linguagens, ou a primeira talvez, minha linguagem do amor é o abraço, né? O toque. E eu olhava para ele e eu falava, não toque em mim. Não toque em mim. Por várias vezes eu repetia isso. Porque de fato era algo que eu tinha uma mágoa muito grande, né? E para honra e glória do Senhor, ali o Senhor foi tratando não só as mágoas, mas ali ele foi de fato me mostrando o que eu precisava enxergar, né? Foi como as vendas, né, foram dos olhos, né, foram caindo e eu fui enxergando o quanto eu também precisava mudar. E foi assim que a gente foi a cada, né, passo a passo, a gente foi reconstituindo, o Senhor foi fazendo na nossa vida. Verdade, verdade. Que maravilha, né? Lindo, né? É lindo ouvir esses testemunhos, é lindo a gente vivenciar isso, né? Amém. E a sua história remonta, digamos assim, centenas de outras histórias Amém. que a gente tem acompanhado, que Deus tem usado o projeto Metanoia Radical para restaurar vidas mesmo e famílias inteiras, né? Vocês viveram essa experiência no Metanoia Radical, vocês viveram essa alegria, esse impacto, e as coisas começaram a se ajustar, né? Sim. Só que a gente sabe que vocês retornam para casa agora, vocês vão viver Sim. juntos, né? Como tem sido? Porque já tem quanto tempo isso, Dani e Léo? Vai completar 5 anos. Vai completar 5 anos. Agora em Completar Em outubro. outubro. Ok, aí Léo falou da restauração, o novo homem, tudo isso. E como tem sido? Como que vocês... isso serve de testemunho realmente para os casais, né? Para pessoas que vão nos acompanhar. Amém. Como que vocês lidam com os possíveis problemas e situações que surgem? A vida continua. No mundo teremos aflições, né? A Bíblia Mas já tem nos de ensina bom. sobre isso. Como que Amém. vocês lidam com isso? A minha percepção hoje, pastor, é que a gente, na nossa relação, na nossa casa, no âmbito familiar e conjugal, a gente tem o Espírito Santo ali do nosso lado, nos apoiando, porque muda, como ela falou, a gente não tinha o diálogo. Não tinha o diálogo, era tudo agressão, era um pro lado, um pro outro. Aí ela ia para casa dos pais, eu ia para o mundo, para os amigos. E hoje não, hoje a gente tem a capacidade, Maturidade. a maturidade que a graça de Deus nos permitiu a ter, de ter um diálogo, de ter uma conversa. Claro que a Amém. vida não é um mar de rosas, né? Não. A gente tem altos e baixos até hoje, mas eu acredito que o projeto ele vem ainda a fomentar cada vez mais Amém. essa chama do Espírito Santo que arde em nós, né? Porque de lá para Sim. cá vocês não pararam mais de Não, servir. não. Nunca mais. Para honra e glória do Pra Senhor. Pra glória de Deus. Estamos firme e forte, sem Sim. altos e baixos, desviar, perder o foco. Claro que uma hora ela tá lá, tá triste, desmotivada, eu vou lá, puxa, ao contrário também é ajudando o verdadeiro, outro. um É, ajudando casamento, o outro. Cumplicidade, Amém. né? Cumplicidade. E a igreja, a IBC, que nos abraçou, depois disso, o pastor Jair foi para um outro município, a gente congregava em Budas Artes, né? E ele foi para Jandira com outro Jandira, projeto, sim. tudo. E aí a gente teve que procurar uma igreja Sim. e ele nos apoiou. Pô, você vai estar em boas mãos. Eu conheço muito bem o pastor
Agrélio. Então, apoio essa transferência para lá. Amém, foi Vocês assim mesmo. vão estar mais próximo da residência. A gente estava em Embu também, e Itabuão aqui é muito próximo. E ele apoiou. E de lá para cá, projeto, IBC, todo o nosso envolvimento na igreja, como casal, como homem e mulher, né? Sim. Que a gente tem algumas ações, algumas frentes aqui dentro da igreja. Nos serve fortalece como casal. Uhum. Absurdamente. Eu creio muito que a gente prosperou em todas as áreas. Eu posso dizer que o diálogo é o principal e o primordial em uma relação. Se não existe diálogo nem comunicação, é impossível se relacionar. Uhum. Eu acho que isso independente, né? Se é uma relação conjugal. Então, eu tenho certeza que a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos ter mais diálogo entre nós, e a gente enxergou que esse era um dos nossos maiores problemas, era um olhar para o outro e dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso, hoje eu não estou muito bem, aconteceram algumas coisas, e a gente começou a compartilhar isso diariamente. E aí nós chegamos à conclusão que a gente foi edificando, né? O Senhor foi fazendo, e aí isso foi cada vez mais. Então, assim, nós crescemos tanto na área, como o Léo falou, né? O Senhor, ele não só reconstruiu a nossa vida conjugal, ele reconstruiu a nossa vida conjugal, ele foi lá e ele tocou no trabalho do Léo e ele edificou, né, o trabalho dele, e assim ele foi fazendo, né, a gente foi se colocando à disposição do Senhor, né, e ele foi edificando todas as áreas das nossas vidas, e para honra e glória de Deus, a gente, depois até quando, muito próximo até de engravidar da Esther, eu lembro perfeitamente que ele estava trabalhando muito e graças a Deus... Tem uma historinha antes. Porque Então a gente quer saber. Tem essa história antes, que a gente não... Eu principalmente não queria ter outro filho. Ah, tá. Porque já vinha um casal. Deixa eu só fazer o link aqui, porque depois que Deus fez essa restauração, Isso. depois que Deus falou, não tem nada a ver você separado, Sim. tem que estar juntos, Amém. o que aconteceu? Veio uma grande bênção para a vida de vocês, uma né? grande bênção, que é a Esther, que está com Isso. 3 anos hoje. Mas a Dani, nos 2 primeiros anos ali, insistindo, porque tudo que aconteceu, né? Eu, mesmo com toda a transformação, eu tinha um receio. Então a gente quer aquilo que a gente falou: vai ter problema, vai ter aflição. Então, calma, não é o momento. Sempre Sim. profissional também estava muito corrido, porque quando a gente tem um impacto desse na vida conjugal, afeta todas as áreas. Sim. E eu tinha uma posição na empresa, perdi aquela posição, porque Sim. como que uma empresa vai ter um gestor que não consegue administrar a vida pessoal, a vida conjugal? Então eu perdi meu emprego, perdi tudo, literalmente tudo, e a gente estava recomeçando. Sim. E ela tinha esse desejo no coração de ter o mais casal dela, vamos Era o dizer sonho assim, dela. né, de sangue, né, não deixa de ser a Júlia, uma filha, mas ela queria ter já tinha o Pietro, queria ter o sonho da Esther. Era o E sonho aí, da menina. ela sempre insistindo, eu não é o momento, até que eu aceitei, né, e veio a nossa princesa, nossa rainha Esther, né. A miniatura da Dani, né? Eu confesso que eu busquei muito ali no Senhor. Nós estávamos numa edição do Metanoia Radical e o pastor tinha lançado um desafio para nós que todos os dias, às 3 da manhã e às 3 horas da tarde, a gente fizesse um momento com o Senhor, que a gente tivesse ali uma pausa que fosse Eu de lembro 30 disso. minutos e a gente se conectasse ao Senhor, né? Então, para as pessoas que trabalhavam 3 horas da tarde, não tinha como fazer. Mas que essa pessoa pegasse às 3 da manhã para fazer este momento com o Senhor, e eu estava muito conectada. Eu estava, assim, vivendo um tempo de muita conexão com o Espírito Santo. Eu estava vivendo Bênção. pela fé mesmo. E eu olhei e disse, Senhor, a minha oração hoje é que o desejo do meu coração, ó Pai, eu quero que, se for o desejo do seu coração, Pai, eu sei que o Senhor vai alterar o coração dele. Mas se não estiver sobre o teu coração, Pai, tira do meu o desejo de ser mãe de mais um filho. E aí, uma semana depois, ele perguntou se eu estava no meu período fértil. Eu falei, meu Deus, Logo o que direto, aconteceu? Eu falei, mas como assim? Aí eu falei, não entendi. Ele, não, amor, eu só fiz uma pergunta. Eu falei, agora eu tô entendendo. Então, o Espírito Santo ali já tinha, né, tocado Isso, nele para que ele As orações entendesse da que... madrugada deram certo. Sim, eu tinha um desejo muito grande de ser mãe de um casal. E para honra e glória do Senhor, o Senhor nos enviou a tão amada aí, Esther, né? Rainha Justo do Esther. Pietro. E hoje eu tenho mais certeza absoluta que a gente fez a escolha certa, porque eu tenho certeza que hoje eu sou um ótimo pai, um ótimo marido, tenho Eu muito a creio. melhorar, mas eu tinha um receio de errar novamente, de cometer os mesmos erros,
mas graças a Deus, para a honra e glória dele, estamos firmes e fortes nos caminhos do Senhor, do projeto, da igreja e com a Amém. família linda. Amém. Graças a Deus. Que O maravilha. Dani e Léo, né? Muitos casais passam por, talvez não tão grave, né? Um momento tão grave como vocês enfrentaram, né? Mas passa por muitas lutas, né? Sim. No período aí do casamento, né? Sim. E assim, que conselhos vocês dariam para um casal que está enfrentando essa dificuldade, né? A dificuldade de relacionamento. Do mesmo Sim. nível, até pior, até né? pior, né? E Sim. assim, porque a família, a gente sabe, né? É um projeto de Deus, né? Sim. E Primeira às vezes as instituição. pessoas, por tão pouco, né? Abre mão. Né? Sim. Abre mão da sua É família. verdade. E é que a gente vê aqui que vocês deram lugar ao Espírito Santo. Amém. E ele reconstruiu a família de vocês. Sim. E ele acrescentou na família de vocês, Muito né? mais. Mais uma bênção, né? Sim. Então, assim, que conselho vocês dariam para um casal que está passando por dificuldades, por lutas, né? Nessa área de conjugal? Eu confesso que se for um casal que ainda não buscou, né, um novo na vida, que busque rapidamente fazer o projeto Metanoia Radical, porque o Amém. Senhor, que eu tenho certeza que, né, é o Deus, né, o Senhor que fez o que fez ali naquele lugar, ele vem até hoje, né, reconstituindo e fazendo. E eu acredito muito, Nilda, que a gente precisa muitas das vezes parar e ouvir a voz de Deus. Eu acho que diante, muitas das vezes, de situações de brigas ou mesmo desentendimentos, a gente age por impulsão, né? E eu percebi que em todo o tempo aonde o Senhor foi ali mudando, né, a Dani, após ali a restauração, eu entendi que eu precisava todas as vezes primeiro dar ouvido ao Espírito Santo. Então, se a gente se desentendia, eu falava, opa, a Dani agora não vai falar. A Dani agora se cala, e agora ele é o meu sacerdote. E aí eu orava ao Senhor. Eu fazia uma oração. Então, aconteceu sim da gente, né, ter alguns desentendimentos. E aí, naquela madrugada mesmo, eu orava e no dia seguinte as coisas estavam tudo bem, né? E quando isso acontecia, quando nós éramos separados, eu não dava oportunidade. Tanto que a quarta vez, quando eu me separei e eu fui embora, eu levantei da cama, eu fiz o café dele, eu coloquei sobre a mesa, eu servi, ele me deu um beijo, ele virou as costas, eu liguei para minha mãe e falei, eu estou indo para sua casa. Eu carreguei o meu carro e fui embora. Aquilo era tão forte, era uma junção de medo, né, de pânico, e de não querer mais viver aquela situação, aonde eu buscava um refúgio, né? E eu percebi que, na verdade, dentro de tudo que a gente passava, até mesmo depois que passou no Meta, pelos desentendimentos, eu falava, opa, não tem para onde voltar. Né? Para onde eu irei? Não tem para onde voltar. Né? Ele, o Senhor, já me provou que ele é o meu sacerdote. Foi o Senhor que o levantou, né? Para ser o sacerdócio do lar, da minha casa. Eu falei, então eu preciso orar ao Senhor e buscar no Senhor. Então, se o Espírito Santo tinha que quebrantar o coração dele, naquele momento ele vinha e pedia perdão. E se o Espírito Santo tinha que fazer com que eu reconhecesse os meus erros, eu olhava e dizia, eu errei, me perdoa. Então, eu precisava me conectar e não mais, né, agir por impulso. Eu acho que é mais por uma questão de buscar primeiro no Senhor, né? A gente passa por inúmeras situações na nossa relação conjugal. Mas se a gente parar e buscar o entendimento do Espírito Santo, tudo vai ser conduzido da melhor forma. Porque nós, como seres humanos, a gente falha. A gente falha todos os dias. Sim, claro. Né? Então, quando a gente se conecta ao Espírito Santo, ele ali automaticamente nos mostra, né, na sensibilidade, no amor, no cuidado dele, como devemos agir. E eu aprendi a agir dessa forma. Verdade. Eu falo assim, mediante uma posição do homem, né? Já recebi alguns contatos de pessoas que ainda não estão congregando, não são cristãos, estão no mundo, com problema conjugal, e uso o nosso testemunho como exemplo para tentar de alguma forma edificar. Mas o que eu falo para o não cristão é ter um mentor. O nosso mentor foi o projeto que abriu esse caminho, que fez essa guinada, essa mudada de vida. Quem é cristão, eu tenho a orientação de procurar o pastor, se tiver na igreja, um pastor de casais, porque sem o apoio de uma pessoa de fora para poder mediar a situação, conversar com o casal, vai levar uma pessoa junto para poder Condução, né? apoiar, a gente não consegue, porque a gente acaba ficando cego, sempre tomando a pior decisão
e não escutando as pessoas que estão ao redor. E muitas vezes são os familiares. Não quero escutar, que vocês vão me intrometer na minha vida. Então você trazendo essa pessoa, um pastor que seja, uma pessoa de confiança, que está de fora, que apoia o casal, que quer manter a união da família, do casal, ele fica com uma visão um pouco diferente do que está acontecendo, porque ele vai começar a esfriar, dar um tempo, o calor vai diminuir aquela temperatura, porque você no flor da emoção, você acaba tomando as piores decisões. Então, sempre, né? o meu aconselhamento, já foram uns 3, 4 para casais, e sempre com um homem, é nesse sentido, porque era o que eu fazia, literalmente. Eu não queria conversar, eu queria sair para beber, para ficar com os amigos, e esquecer minha família, e isso não agregava nada. E quando eu senti no meu coração que o Espírito Santo tocou, no meu caso, eu parei, comecei a escutar, a refletir, a lembrar de algumas coisas que eu vivenciei com meu pai como exemplo, né, a minha mãe, e aí eu começo a construir algumas coisas. Então hoje, quando um casal nos procura, às vezes a gente conversa juntos, mas na maioria das vezes no meu próprio trabalho, já tive algumas experiências, eu vou nesse caminho, mostrando, não tenho vergonha nenhuma de falar. Ter humildade de procurar ajuda, né? Sim, Ver sim. que sozinho, muitas vezes, a pessoa não enxerga, né? Exato. Esse é o primeiro passo, Nilda. Exatamente. A gente ter essa humildade, tirar o orgulho e olhar e falar, cara, tô aqui, preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda. Amém. Então, é assim que hoje eu atuo com algumas situações que chegam até mim. A gente às vezes não entende, mas a gente sabe que depois lá tem um motivo, porque tem algum testemunho que você vai dar que vai tocar, vai dar aquela mudança de chave, que o cara, pô, o Léo falou um negócio ali que vale a pena a gente realmente ir por aqui, conversar e tal. E eu falo, tem 2 casamentos que eu tô ali apoiando e tô vendo que vai ter conversão Deus tá também, Deus está agindo, trabalhando. É dessa forma que a gente atua hoje. Porque só quando a gente está em Deus mesmo que, né, que a gente se permite ser restaurado, né? É onde você falou, entra a questão do perdão, né? Da humildade, de você reconhecer que tá errado, que às vezes não é o outro que tá errado, às vezes o erro tá na gente, né? Sim. Verdade. Então você se enxergar, né? E quando você fala sobre humildade, foi muito bonito da parte do Léo, porque eu sei que o homem, ele é mais durão, né? Ele tem mais um posicionamento de ser mais... De não vou procurar ninguém, não quero aconselhamento, não quero Às vezes que até ninguém... por vergonha, né, Dani? Por De procurar vergonha, ajuda, né? exatamente. E uma coisa que ele fez, né, que eu falei, quando ele foi na porta de casa, eu falei, procura o teu pastor, ele é a única pessoa que te ama, né? Eu fui bem fria, né? E ele poderia ter virado as costas ali e ter dito, pra mim deu, eu já tentei, eu fiz até aqui o que eu pude, mas não, ele foi com humildade, sentou com o meu pastor, chorou com o meu pastor, explicou o que estava acontecendo, e o meu pastor me convenceu de que para que a gente pudesse bater um papo, nós 3 juntos, né? Tanto que ele falou assim, hoje eu quero ouvir um de cada vez, né? Ele deu uma oportunidade para ele falar, deu oportunidade para eu falar, e depois ele falou assim, vocês querem ouvir um pastor ou um amigo? Porque ele sempre foi nosso amigo, né? Nós sempre viajamos juntos, e aí, até hoje, e aí nós falamos, não, nós queremos sim ouvir um pastor e um amigo. Ele falou, então, agora é a hora. E aí a gente ouviu tudo que a gente não queria, Sim. mas que precisávamos, de fato. O duro que é necessário, né? Exatamente. São situações que acontecem que a Dani falou da posição do homem, né? Sim. O homem tem que ser muito homem para reconhecer erros, né? A maioria prefere ficar guardando consigo, e um abismo leva a outro abismo. Verdade. Uma decisão errada leva a uma outra decisão errada. Nesse momento é um momento em que a maioria dos homens, infelizmente, se aprofunda e se afundam, né? Cada vez mais. Eu que sou pastor, eu sei como mais ou menos as histórias, elas vão se repetindo em algumas áreas, né? E muitas das vezes, infelizmente, quando um casal chega para um pastor, olha, a gente precisa sentar, help, a gente precisa de ajuda, né? Sim. Socorro, já está tudo quebrado. Sim. Sim. Né? Se a gente Você tem tem essa que xícara, juntar. a gente tem essa xícara aqui, e ela está aqui. Ela pode, se eu puxar ela pro cantinho aqui, não sei se a câmera está pegando, deve estar, né? Está pegando, né, Luquinha? Ela está se colocando em risco, ela vai cair. Sim. Ela vai cair, né? E todos que estão olhando sabem que ela vai cair. Sim. E se ela cair, é óbvio que ela vai quebrar. Sim. Né? Então, o conselho que eu sempre dou para os casais é procure antes, né? Converse antes, busque ajuda. E com certeza, no mundo espiritual, o Léo fez bem essa separação, né? Existem aqueles que não têm um pastor.
que estão ao lado, né, no trabalho, no condomínio, na rua Sim, de casa, sim. enfim, que não tem uma orientação espiritual. Sim. Né? Esses também devem procurar Sim. ajuda e tudo mais, mas em especial aqueles que estão vivendo esse contexto, né, antes de cair, quebrar, Sim, antes sim. de virar Sim. farelo, Sim. né, busque ajuda. É mais fácil você empurrar a xícara, vamos levar para o meio da mesa, Sim. porque ali ela não corre risco, do que Vai pro trazê-la Sim, cada vez verdade. mais para o abismo, né? O homem tem essa dificuldade, mas é o que precisa ser feito. Então, o conselho eu quero falar um pouco mais sobre isso, né? Certo. O conselho que você dá para o pessoal, porque a gente falou de ajuda, de buscar ajuda e tudo mais, mas vocês viveram um processo que eu imagino, né, que a mente de vocês fica travada, Sim. né? Não vai nem para frente nem para trás, não, enfim, tá travado, né? Qual o conselho que você dá para essa pessoa mesmo assim? O que funcionou com vocês? A gente sabe que Deus levou vocês para Metanoia, teve o conselho e tudo mais, mas enfim, o Metanoia pode ser uma boa ferramenta. Antes a pessoa tem que fazer o quê? Eu gostaria de ouvir vocês, porque eu falei a minha opinião, de repente de vocês é diferente. Quando o pastor fala sobre a xícara, a gente é muito real isso, né? A gente acaba buscando quando de fato a gente já está quebrado. Quando as marcas já são muitas, né? Você imagina que 4 separações eram por 4 vezes ele lembra e vai lembrar nesse momento. Ele falava para mim que quando ele entrava no Rodoanel sem o Pietro no carro, ele era pior, assim, a parte mais difícil. Porque ele falava, cara, eu vou voltar para aquela casa sem meu filho mais uma vez e sem a minha esposa. Então, é muito difícil. E essas marcas, para que elas venham ser curadas, é diariamente. Você ir tratando e cuidando e zelando, tendo todo o cuidado, né? Então, tudo aquilo que você se permitiu viver lá atrás, você precisa tomar cuidado para não viver novamente. E não viver novamente é se manter conectado ao Senhor mesmo, com a certeza de que Ele está fazendo e Ele também precisa que você faça a sua parte, né? Então, eu acho que diante da nossa comunicação, né, que com certeza melhorou 1001%, eu tenho certeza que também a questão da gente se conectar, eu acho que a gente se conectou de uma tal maneira que parecia que a gente estava ficando juntos pela primeira vez, né? Parecia que um relacionamento estava dando início ali. Então, o primeiro ponto é esquecer as marcas, né? Obrigada, Nilda. Esquecer as marcas, né? Esquecer tudo que viveu ali, né? No passado mesmo. Porque se a gente não colocar algo em cima de todo o passado, né? Colocar um ponto final ali, virar essa página, a gente, todas as vezes que discutisse, ia voltar no passado. Então, logo no princípio, quando houve o retorno, nós olhamos um para o outro e dissemos, não, a gente não pode falar mais do passado. Ele ficou para trás. Então, quando acontecia algo, a gente automaticamente se autoavaliava. Opa, não dá para voltar lá. É daqui para frente. É daqui para frente. E aí a gente começou a ministrar isso um na vida do outro. O próprio nome diz, né? Passado, né? Passou. Isso. E Passou. aí as marcas... Perdão, né, Dani? Sim. Porque quando você não perdoa, de fato, Sim. vira e mexe, os fantasmas retornam, Sim, né? Então, eu tenho... perdoar e esquecer realmente tudo eu que tenho passou. até uma história e eu vou compartilhar porque eu acho que é importante. Na nossa 4ª separação, ele ficou muito magoado, né? E a gente tinha uma casa e na casa tinha um closet. Ele ficou muito, muito, muito magoado comigo. E ele juntou toda a minha roupa, colocou dentro do carro toda a minha roupa, tudo que existia ali, que eu já tinha usado, coisas que ainda nova dentro da caixa, né? Eu sempre trabalhei muito, desde muito nova, então eu conquistei muitas coisas e eu tinha muitos presentes que ele também me dava. Ele pegou tudo isso, colocou dentro de um carro e foi numa igreja, lá em Santo Amaro, e entregou numa igreja católica. E aí o padre viu aquilo e disse, meu Deus, mas o que foi que aconteceu com a sua esposa? E ele olhou para ele e disse, ela morreu. Meu Deus. Porque de fato, para ele, né, dentro do coração dele, eu de fato havia morrido. Então, quando eu retornei para minha casa, depois da 4ª separação, o meu closet não tinha uma peça de roupa. O que eu precisei? Eu confesso que chorei. Eu entrei dentro do meu do closet e olhei e falei, eu achei que ele estava brincando. Quando ele me disse, antes de eu ir até a minha casa, eu achei que não era verdade. Eu pensei,
no ato ali do nervoso, daquela bravura, ele pegou e falou pra mim que tinha doado. Mas eu não posso acreditar que ele deu tudo o que eu tinha, toda a minha roupa. E ali, naquele momento onde eu entrei, onde a lágrima escorreu, eu disse: eis que tu fazes tudo novo, pai. Eu não posso, né, agora olhar para esse guarda-roupa e achar que porque não tem mais aqui, vai me faltar. Não, Senhor, não vai me faltar. Porque o Senhor fez muito além, né? Que foi restaurar essa família, foi restaurar a nossa vida conjugal. Então, isso ficou para trás. Eu não posso mais olhar. Então, em nenhum momento, eu olhei para ele e por qualquer que fosse a discussão, eu olhei para ele e disse: você lembra da roupa? Nunca. Porque aquilo, de fato, ficou para trás. É como se fosse um símbolo, né? Sim. O símbolo do novo. Sim. É novo. Literalmente. Nova história, novo. E indo de encontro que a Nilda comentou de liberar perdão, é exatamente isso do dela, desse exemplo que você trouxe, muito pertinente, porque usando também o caso da xícara, né? Quando ela cai, você consegue restaurar ela, mas ela vai ficar cheia de marcas. Cheia de marcas. Verdade. E muitas vezes essas marcas, se você não superar, não liberar o perdão, ela vem toda hora, toda hora. Você, cadê minha roupa? Agora eu preciso de roupa. Cadê meus saltos? Cadê meu minha salto? maquiagem? Então fica nisso. Então se ela não tivesse realmente liberado Sim, e buscado o novo, como a gente buscou juntos, não estaria hoje aqui novamente. E essa coisa da roupa, Nossa, pra mulher, né? das blusas, dos saltos da para maquiagem, mulher é imagina. algo E era muita coisa. importantíssimo. Ele né? falou que fez 2 viagens. Foi. Ele não conseguiu levar dentro de um carro tudo. Ele fez Mas 2 viagens. teve um negócio de um carro também que você tinha me falado, né? Sim, Eu sim. ouvi, tem como é que é a história do carro? Na verdade, nós tínhamos 2 carros, né? E aí, ele não contente em ter ficado com um carro, e ele ficou com o meu carro. Porque a mulher, pastor, é a roupa, o homem é o dinheiro. É o dinheiro. Nesse é momento verdade. que ele tá cego, ele vai buscar, eu quero minha casa, eu quero meu carro, porque ele é meu, porque eu vi isso, aquilo. Mas esquece que do lado dele, para ele ter conquistado tudo isso, tinha uma A pessoa esposa estava do lado. que era a sua esposa, a sua mulher te apoiando. Amém. Que Porque trabalhou, pra você que ter batalhou junto, Exato. né? Sim. Porque atrás de um grande homem sempre vai ter uma grande mulher. Isso Não, não existe. atrás Do não, lado, ao lado. Léo, do Ao lado. lado, Elas vão perdão, brigar com a gente. verdade, ao Ao lado. lado. Perdão, exatamente, ao lado nos apoiando. Então essa pessoa a gente tem que sempre estar ali apoiando e buscando essas coisas, porque é difícil, é difícil. O carro foi muito inusitado, porque quando eu fui embora para casa da minha mãe, eu fui com o meu carro. E aí eu coloquei as minhas coisas dentro do carro, tirei as coisas na porta da casa da minha mãe, levei para casa da minha mãe nunca aprovou, né? Mas eu falei para ela, não tinha outra opção. Depois de, acho que 40 dias morando com a minha mãe, eu aluguei uma casa, determinei e... Enfim, eu tenho até uma história para contar sobre porta de emprego, porque Deus fechou todas as portas. É isso. Completamente. Porque Deus falou para mim, né? Não, se você arrumar um emprego, talvez você não dê uma oportunidade, então eu vou provar para você que, na verdade, eu sou o Deus da sua vida. A partir do momento que está sobre o meu controle, eu vou determinar, e você não vai conseguir nenhuma porta aberta. Ali eu tive a prova de que Deus era na minha vida, porque Quantos eu falei... currículos, amor? 2.572 currículos enviados, um Não. currículo de 2 páginas, e eu não consegui pera lá, uma pera- vaga de emprego. Pera lá, você sempre foi bem requisitada e Muito. uma excelente Sempre profissional até trabalhei hoje. muito, sim. Você trabalhou muito? Vendedora. Muito. Você está dizendo o quê? Que você enviou 2.000? 572 currículos. E eu não consegui nenhuma vaga Não de emprego, conseguiu a nem vaga para de- fazer entrevista. Então Deus Eu tava muito brava. fechou a porta mesmo Literalmente. e jogou a chave fora. A única porta que foi aberta foi uma porta que não foi Deus quem abriu, porque eu tenho certeza que foi para trabalhar na madrugada. E foi em um evento, eu fui Não trabalhar foi Deus, no não. centro de São Paulo. E naquela madrugada, quando eu voltei para casa e eu caminhei tudo aquilo sozinha, com medo, eu olhei e falei, Senhor, eu não posso viver mais isso, eu tenho um filho. O Senhor vai permitir com que eu viva isso, mas aquela porta não era do Senhor. E ali o Senhor me mostrou. Então eu ia viver, eu estava entrando novamente para fazer eventos em balada, vendo bebida, destruição, vendo coisas que os meus olhos já não queriam mais ver. Eu já tinha dito para o Senhor que eu não ia aceitar fazer isso, mas eu não fui chamada para nenhuma entrevista, porque Deus não queria que as portas se abrissem para mim, literalmente. Volta pro carro, que a gente dá risada. Agora a gente já chorou muito, né? Volta pra história do carro. Mas Vem ela- a do carro foi muito forte. Porque ele me ligou e aí ele perguntou se eu estava em casa. Ele só perguntou se eu estava em casa. E eu tinha ido com o meu carro. E aí ele foi na porta da minha casa com um amigo, com o carro dele. E aí ele falou assim pra mim, eu quero a chave do carro.
Aí eu falei, não vou dar a chave do carro. Ele falou, eu quero a chave do carro. Você vai me dar a chave do carro, porque se você não me der, eu vou passar por cima de você. Meu Deus. Eu entreguei a minha chave na mão dele, ele fez um amigo dele levar um carro e ele levou o outro. Eu fiquei sem carro nenhum. Mas esse é um amigo que eu tô Pra até glória de hoje Deus, batalhando pra trazer ele pro Metanoia. Mas ele é uma bênção, graças a Deus, dos casado. Poucos, né, que ficam, porque Assim, é difícil quando você quando muda, você se posiciona, se né? Sim. posiciona, exatamente, isso muda. Se você não tá Não, preparado a mesmo, gente vai em festa, ele tem um filhinho agora, bebezinho, fez 2 anos, o Kevin. Alex. O Kevin fez 2 aninhos, o filho dele, e nós somos muito bem-vindos e recebidos na casa dele. E o passado ficou para trás. Eu poderia olhar para ele e pensar, você, né, estava lá na minha casa, buscou o meu carro, Não deixou eu quero com meu amizade filho com sem você. carro, né? Mas amém, eu tenho certeza que ali ele levou os carros, mas eu sei, estava nos olhos dele que o que ele queria era só o bem material. Porque eu sabia que ela dependia daquele recurso Uhum. para poder, de alguma forma, buscar um trabalho novo, né? E Sustentar sabia o Pietro. o Pietro também. E foi assim, não, eu preciso de alguma forma mostrar para ela que financeiramente eu estava lá para ela e que poderia voltar a ser essa pessoa, né? Sim. Da forma mais errada possível. Mas foi uma forma de, vem cá, pego, senão eu vou chamar a polícia, isso e aquilo, um Foi. negócio feio. Mas eu mesmo. chamei a polícia depois Foi, lá em Vargem foi. Grande. Eu tive que levar a polícia até a porta da minha casa para tirar as minhas coisas. Porque ele não queria abrir a porta e eu tive que passar na delegacia. Aí cheguei na nossa casa em Vargem Grande Paulista, onde ele já não ficava mais, porque ele abandonou a casa, Foi. porque ele não suportava ficar lá dentro. E depois vem tudo, né? Depois que a ficha Que cai, avalanche né? de coisas. muita E aí coisa. eu tive que chamar a polícia e eu fui com a polícia na porta da casa e ele abriu a porta, assim, fúria. Não tem outra palavra para descrever o que havia ali dentro dos corações, né? Ele falava palavras o tempo todo e o policial parado e ele falou assim, eu ouvia ele falando e ainda retrucava e falava assim para minha mãe, deixa ele falar sozinho. Não basta você, não ouve, mãe, deixa ele falar sozinho. Eu vim só para pegar as minhas coisas e as do meu filho. E entrei, peguei as coisas do Pietro, as minhas coisas, coloquei dentro do carro, mas você via no E o olhar carro de polícia dele. lá fora. Sim, sim. Carro de polícia. Sim, e eles o tempo todo ali, Sim, esperando sim, até acompanhando. o último momento, quando eu coloquei a minha mãe dentro do carro e terminei de pegar as minhas coisas, porque o Pietro estava na escola, e aí eles me acompanharam até a avenida, e eu fui embora para casa da minha mãe. Mas eu tenho certeza que, independente do que eu levei, né, ele já ali não estava Não preocupada com a parte material, ele estava preocupada comigo. A família, Entendi. restaurar a família. E como foi essa... Porque a gente voltou agora nesse momento tão difícil, né? Que é o Léo tentando realmente asfixiar, né? Sim. Você Verdade. financeiramente de todas as formas, porque é a atitude de primeiro, alguém que não tem Deus, né? Sim. No coração. E realmente está determinado a dar um outro sentido à vida. É destruir Inimigo tudo. puro ali. É inimigo Destruir. puro. E como que foi essa restauração? Porque dentro do olhar da família, você falou bastante que voltou para casa da mãe, sua mãe estava sempre presente, como até hoje é. Esse contexto, né? O seu pai, os familiares, como que eles viram tudo isso? Porque vocês retornam agora do Metanoia, né? Num final de Sim. semana incrível, onde vocês decidem não mais assinar a separação. E você chega na casa da sua mãe e você fala, mãe, Ele tá de volta. a gente tá de volta. E aí, como é que foi essa Não. recepção? Como é que foi a família de Para vocês? minha mãe, muito tranquilo, mas para o meu pai demorou Muito. muito tempo. Um trabalho ali que... Família. Porque foi criança de- está- As palavras, foi. é como eu falei ali, quando ele foi na porta da minha casa e ele citou palavras da minha pessoa para o meu pai, palavras que meu pai nunca tinha ouvido de mim. Meu pai me conhecia, eu conhecia o mundo, mas o meu pai sabia quem eu era, os meus valores, o meu pai sabia. Então, automaticamente, essas palavras o meu pai guardou no coração. A minha mãe, o tempo todo, a minha mãe sabia que não era o fim. Ela olhava e dizia assim, né? Eu sei que eu acredito que ainda há, A esperança. né, a esperança de um retorno aí, né? Amém. A minha irmã ministrava muito, a minha irmã ia todos os dias e nós orávamos em casa. E assim, eu falava, Carol, eu não quero mais orar pedindo para ele voltar. Então, na imagem em família, tios meus que me ajudaram, eu ganhei geladeira, eu ganhei fogão, e eu fui montando a minha casinha com a ajuda das minhas tias, que as minhas tias foram me ajudando, a minha mãe, meu pai. Então, as minhas tias, quando a gente voltou, que a gente falou que a gente ia voltar, as minhas tias
conhecedoras da palavra, filha, louvado seja Deus, o Senhor restituiu e assim Ele faz. E que seja tudo novo, que seja um novo tempo. Mas eu já tinha declarado para elas que eu nunca mais nem ia olhar na cara dele, né? Agora, a única pessoa que foi muito difícil foi meu pai. Eu não sei se o Léo tem algo que ele lembre para falar. O senhor Francisco Jogou duro. Jogou junto ali, mas passaram quase 5 anos e eu vejo hoje com as minhas atitudes, com as nossas atitudes, Sim. com tudo que vem acontecendo, tanto seus irmãos, né, com o projeto, todos Sim. passaram pelo projeto e eu acredito que muito vai dessa transformação. Pô, legal, a gente apoia a irmã dela orando, mas ela não quer isso, aquilo. Mas todo mundo olha assim, com aquele olhar e fala assim, não vai dar certo, né? É a quarta Sim. separação, isso e aquilo. E depois tem aquele choque, né? Não aceitar, ficar ali, daqui a pouco ele vai embora de novo, uma bagunça, isso e aquilo. E não, a gente está ali se fortalecendo, crescendo, dando exemplo, se firmando na igreja, no projeto e mostrando com atitudes, com transformação de vida. E aí eles, realmente o Léo tá diferente, a Dani tá diferente. Ele entrava na casa dos meus irmãos e dos meus tios, mas o meu pai não autorizou mais ele entrar dentro da casa. Então, quando eu tinha que, qualquer que fosse um almoço, se os meus irmãos fossem, eu não podia ir, porque o Léo não podia ir. Então, ele começou ali a sentir, por quê? Porque daí o meu filho já também não fazia mais parte. Então, ele sentia a minha falta. Como filho, eu sempre fui muito apegada com meu pai, né? Então, ele me sentia, eu sou a mais nova, né? Eu sou a caçula do meu pai. Então, ele sentia falta de mim, sentia falta do meu filho. Então, eu acho que isso foi quebrantando o coração dele até que ele... Foram 2 momentos. O primeiro para pedir ela em namoro, casamento já meio que emendado, e o segundo para poder voltar e falar que eu estava, de alguma forma, acreditando que tudo que foi feito, que tinha ficado no passado, que dali para frente eu mostraria para ele, para a filha dele, que eu era um outro homem, que eu estava restaurado. Então a gente sentou no sofá, reuniu todo mundo, eu falei, errei, fiz isso aqui, mas estou aqui perante a você, como da primeira vez, falando que quero mais uma oportunidade para conseguir continuar o meu casamento com a tua filha e vou mostrar com atitudes que eu sou um outro homem. Sim. E graças a Deus, pediu pediu perdão pro meu pai. Ele perdoou e hoje o nosso relacionamento é de pai para filho, de filho para pai. Ele é assim mesmo. Me admira muito, admiro muito ele, tenho um respeito. Católico, a gente respeita, ama muito a vida dele, ele também respeita a gente, está aqui com a gente sempre quando pode, participando das ações. Então é um pai mesmo, como a dona Vera também, uma mãe para mim. Tenho sorte deles como genro, ser genro, né, Nora? Fazendo a média aí. Porque eu imagino que não foi fácil, né? Reconstruir essa reputação, né, Léo, que foi quebrada. Sim. Mas glória a Deus, né, que você Amém. conseguiu e não só restaurar seu casamento, mas toda a família, né? Amém. É impressionante ver o agir de Deus, né? A forma que ele foi conduzindo tudo. Porque como você imagina, agora vamos voltar lá atrás, mas fazendo a seguinte reflexão. Digamos que o projeto Metanoia Radical não tivesse entrado na sua vida, na vida de vocês. Vamos voltar lá, né? Vocês não conheceram o projeto, vocês não tiveram esse impacto de Deus na vida de vocês lá. Como que você imagina que estaria agora? Porque vocês só teriam o Pietro. Sim. Pietro agora está... Qual a idade dele agora? Tem 9 anos. Pietro está com 9 anos. Então, como que você imagina que estaria o Pietro, a sua família? Como você imagina que você estaria, Léo? E como você imagina que você estaria, Dani? Ufa! Pergunta aí, pastorzão. Deu uma apertada aí, não foi? Apertada. Eu tô aqui para isso. Pode falar. Posso começar? Pode. Pastor, sendo bem sincero com o senhor, eu não sei se eu entrei em depressão naquela época, porque eu vivi muito tempo sozinho ali, e eu não consigo viver sozinho, eu sempre vivo com pessoas, sou mais tímido, sou mais fechado que a Dani, mas estou sempre no trabalho, no dia a dia com pessoas, então eu fiquei um tempo sozinho e pensei em tirar minha própria vida. Então, Cara, você pensou em suicídio, cara? Pensei, porque eu não tinha mais meu emprego, não tinha mais meus amigos, não tinha minha família,
eu não tinha meus filhos, não tinha meu filho na época, não tinha minha esposa. Então eu cheguei no fundo do poço, literalmente, pastor. Literalmente. Porque a gente acha que tem amigo, que tem pessoas que estão para te apoiar, e você, quando você cai numa dessa, você vê quem são eles, de fato. Então eu vejo que o caminho sem o projeto não seria um caminho vitorioso. Seria um caminho muito triste, porque é um pouco da minha história, né? Quando eu olho para minha vida, para minha trajetória, é aquele filho que você fala assim, ele não vai dar certo. E é aquele momento no meu casamento, não vai dar certo. Então eu estaria, acho que, no mundo, desviado, buscando um outro tipo de relacionamento, buscando as coisas erradas. Não estaria, acho que, trabalhando, seguindo minha carreira profissional. Então, hoje minha vida seria outra, acho que com 2 filhos, com 2 mães diferentes, tendo que correr para lá e para cá, e perdido no mundo, sem nenhum rumo, sem nenhum objetivo. Eu acho que não estaria na posição que eu estou hoje. Porque profissionalmente também, depois dessa Nossa. restauração, deu uma outra guinada. Deus né? alavancou. Deu. E eu pensei que nada disso ia acontecer, porque você fala, as coisas são muito assim do mundo profissional, aquele negócio que tem no meio da área profissional, né? E você vê quando você, depois de um tempo de experiência, não tem na parte acadêmica, você cai e começa do zero, um cara que tinha um belo de um salário CLT, numa bela empresa, numa bela posição, e perde tudo pelos seus erros, né? Do casamento, da vida profissional, que acaba impactando o outro. Se você não está bem em casa, não está bem com a família, você não vai estar bem no trabalho. E foi o que aconteceu. Então eu tive que sair e ter que recomeçar. Então para mim ali eu não queria ter mais a minha vida. Para mim a minha vida não fazia mais sentido. Então para quê? Filho com uma, filho com outra, eu vou buscar mais uma mulher para ter o 3º filho. Que exemplo que é esse? Porque eu falava muito, eu não queria ter o exemplo de vida que meu pai me deu. Eu não queria seguir da forma que ele seguiu. Sim. Então, para mim, isso era muito triste. Eu falava, não, eu vou crescer, vou trabalhar, vou buscar meus desafios, meus objetivos e vou construir uma vida diferente. Mas não foi isso que aconteceu. Então, eu errei da primeira vez e estou errando de novo pela 3ª, 4ª vez com a Dani. Então, o que eu vou fazer da minha vida? Não faz sentido. Então, eu não consigo... Possivelmente o destino... Seria triste, trágico. acho que até Talvez trágico, trágico. porque quando você chega a pensar, tirar sua própria vida, acho que Porque a gente Situação. sabe, né, No Léo, fundo que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele já tinha Verdade. destruído o casamento de vocês, ele queria tirar a sua vida. Sim. Então, assim, é fato, se você não tivesse reconectado com Deus Não. através do projeto ou de outra forma, com certeza você não estaria mais aqui, vocês não estariam juntos, né? E eu falo, eu estou acompanhando o Pod Meta, né, e vejo toda a história que o senhor traz do projeto, como que vocês juntos, né, como casal, pastor, a Nilda te apoiando, a história, né, e quando você perguntou o que você fala para uma pessoa, eu conto um pouco da história do projeto, conto um pouco da minha história, dos meus exemplos, e falo, cara, ali é um lugar que você, se você é cristão, já passou por algum problema, você não vai ver nada igual, é totalmente diferente, é um pedacinho do céu na terra. Então o meu recurso hoje é o projeto, a minha primeira Amém. carta. Então eu uso isso como ferramenta de todas as formas. Então, porque eu vivi aquilo. Aquilo mudou, me tirou desse possível lugar que o senhor me perguntou. Que eu não sei como responder, que eu não sabia como chegar. Mas, para a honra e glória do Senhor, ele me colocou no caminho certo, que é o caminho que a gente está hoje. Amém. E você, Dani, como que seria se não tivesse acontecido nada disso? Eu acredito que também muito trágico, né? Eu, mesmo conhecedora da palavra, todas as vezes que a gente se separava, eu não tinha forças para continuar. Então, talvez hoje Pietro não estaria hoje tão participativo, que ama a obra, ama estar aqui. Ele louva, assim, ele Ele ama vibra servir. voltar para a igreja, ele vibra servir. Ele ama o que ele faz, né? E a gente estava internado agora, recentemente, e ele ia participar. Quis mandar para isso, acho que o pastor, né? Ele mandou uma Isso, mensagem. Ele mandou Acaba com a gente, pastor. E ele pediu para orar por ele, e ele chorou, né, no quarto e falou: mãe, como eu amo a igreja, mãe, eu amo servir ao Senhor. E não é só o Pietro, a Júlia hoje vai fazer, agora no final deste mês, 14 anos. E a Júlia é uma menina incrível, uma menina que ela é minha filha, né,
não é filha só do Léo, ela é minha filha. E eu falo pra ele porque eu conheci a Júlia com 2 aninhos, 3 aninhos. A Júlia era epilética, a Júlia tinha epilepsia. E pra honra e glória do Senhor, um dia eu falei pra ele que eu declarava ao Senhor Jesus que um dia o Senhor ia curar ela. E uma vez ela foi na consulta e o médico disse, ela não vai mais tomar nenhum medicamento. Glória a Deus. A Júlia tomava mais de 60 gotas de Gardenal. E hoje uma menina linda, uma menina que tem um coração totalmente servo, uma menina que ama estar aqui. O pastor Danilo, firme e forte. Ela convenceu a mãe, né? A mãe também católica, a mãe acreditava que ela queria se batizar nas águas porque ela já tinha feito a primeira Eucaristia e que o batismo dela estava relacionado à tia e o pai. Ai, Até um dia que ela fechou, num final de semana, uma casa de praia com tudo de bom e melhor, e ela falou, você filha, eu tô sentindo que você não quer ir. Ela falou, mamãe, eu não quero, lá não me cabe, eu quero estar com os jovens, eu quero adorar ao Senhor e vai ter culto de adolescentes. E a mãe dela olhou e disse, eu entendi, filha, é sobre esse Jesus que você fala, e a mamãe não vai mais forçar você ir, a mamãe vai deixar você fazer aquilo que o seu coração tem pedido. E nós fomos buscar ela e ela veio pro culto e a mãe autorizou o batismo nas águas. Então eu falo que assim, seria uma consequência de avalanche. Para coisas ruins, se a gente não tivesse chego até o Metanoia Radical. O Metanoia Radical é uma ferramenta que ele não só salva vidas, ele tira vidas do abismo, com os pés assim, praticamente a saltar, a pular, né? E ali eu vi a mão de Deus em tudo, né, na minha vida, na vida do Léo, no nosso casamento, né, na nossa família. E hoje olhar para o Pietro, olhar para a Júlia, olhar para a Esther, olhar para nós, né, e ver que de fato foi o Senhor quem construiu tudo isso novamente. Amém. E olhar para os nossos filhos é a maior prova, né, quando a gente para orar. E a sensibilidade, ainda que seja da Esther, da Júlia e do Pietro, e a gente vê o Senhor neles, é a maior prova de que o Senhor foi o maior trabalhar nas nossas vidas, foi aquele final de semana. Porque eu tenho certeza que ele foi um divisor de águas na nossa vida. E eu falo pro Léo, e eu falo muito isso pro pastor Carlos, que até que me custe a última gota de sangue, eu não abro mão de servir naquele lugar. Uau. Porque é a certeza que eu tenho de que pessoas vão poder viver aquilo que eu também vivi ali. Amém. Inexplicável. Não para, né? Não para, Então, aproveitando, Dani, tudo que vocês vivenciaram lá, tudo que Deus fez na vida de vocês, né? Eu quero que vocês façam um convite. A próxima edição está chegando. Amém. Então, eu quero que você faça um convite para casal, para né, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, para ir no projeto e ver o que Deus tem feito, o que Deus pode fazer. Então, eu quero que vocês façam esse convite aí. Vamos lá, O então. pessoal que vai assistir esse podcast aí. Amém. Gente, eu quero falar para vocês que, né, estão passando por qualquer dificuldade ou qualquer problema que seja relacionamento, familiar, enfim, mesmo que não esteja passando, mas que recebeu o convite, que você venha fazer parte e conhecer esse projeto, que ele é transformador. Ele, com certeza, é um divisor de águas, não foi só na nossa vida, mas na vida de milhares de pessoas. E eu tenho certeza que vai continuar sendo. Então, que você venha provar, né, do que o Metanoia pode proporcionar, porque eu tenho certeza que diante de tudo que você já viveu, o Metanoia vai provar para você que você vai viver o inexplicável. É o que acontece ali. E pode ter certeza que o resultado é satisfatório, é 100% satisfatório. Você sai dali transformado, com a glória de Deus, sentindo o gostinho do céu de fato e vivenciando a cada dia aquilo que Deus tem, o novo de Deus para sua vida. Uau! Uau! É isso, né? É isso. Vai superlotar aí a próxima edição. Amém, amém. Eu faço das palavras da Dani as minhas. Assino embaixo. Sou muito grato à vida de vocês por ser o começo de tudo, né? Nos conduzir. Exatamente. Amém. Sair de lá, daqui de São Paulo, ir lá no projeto no Rio, entender, trazer essa ferramenta para cá com toda a história. Que quem não pôde assistir, assista, vocês vão entender. O projeto é um negócio extraordinário e nascer no coração de vocês essa vontade. Pastor Carlos e a Nilda apoiando ele em todas as ações. Então a gente é muito grato por isso, por essa ferramenta. Então acredite, ela é uma ferramenta que transforma. Você que não é cristão, que seja, lá a gente tem um ambiente, um local que você vai ser colocado na tua realidade,
comunidade vai ser impactado, vai ser conectado com todas as áreas. A gente fica como casal, como pai e mãe de 3 filhos, mas eu acredito que essa ferramenta ela é extraordinária. É uma coisa que ninguém que não conheça pode falar mal antes de conhecer. Sim. Tem que conhecer ela e aí Sim. depois tirar as conclusões. E eu tenho certeza que nessas edições que a gente já tem, que já passou mais de 11 mil pessoas, muitas pessoas foram transformadas de alguma forma, em alguma área. Somos âmbito. testemunhas só na Amém. nossa frente. Mas Glória é a isso. Deus. Obrigado muito mesmo por isso. Gratidão, Amém. né, por ter compartilhado, né, a história de vocês com a gente e com outras pessoas, né, porque a gente é testemunha viva, né, a gente viu de perto, né, o dia que Deus Sim. fez começou, né, Verdade. essa nova história na vida de vocês. Verdade. Então, gratidão pela vida de vocês. Deus abençoe. E é um grande privilégio para nós ter visto, né, e ter também acompanhado a história de vocês. Sim. É um privilégio para nós também pastorear vocês. Vocês são Glória pessoas a Deus. incríveis que a gente ama muito, né? Toda a sua família, a Júlia, Amém. o Pietro, a A Esther, Amém. são Esther é pessoas... demais, né? Pô. A Esther é maravilhosa. É a Fora da rainha, caixinha. né? Ela me Rainha. intimou. Eu falei pra Dana, ela chegou assim e falou assim: eu quero fazer a noite do pijama na sua casa. É. A gente vai se maquiar, vai passar, arrumar assim. cabelo. Ela é demais, assim, né? ela é assim. E, então, uma gratidão muito grande que a gente tem a Amém. Deus também por tudo isso. Amém. Por Amém. Deus usar as nossas vidas, né, para intervir em algo muito difícil e muito duro na vida de vocês e da sua família. Isso é apenas gratidão. servos, né? E aí, mais gratidão ainda por saber, né, ou por ver e vivenciar junto com vocês, que depois daquele dia, vocês é que têm influenciado muitas outras famílias Amém. a não Glória ter a um Deus. destino ruim, Glórias a Deus. Amém. né, Deus. a ter um destino bom em Deus como vocês têm agora. Glória a Então, Deus. obrigado por fazer Amém. parte disso também. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos dizer para todos os as pessoas que nos acompanham, né, que eu fui informado aqui, né, teremos parte 2 aí do Uau. podcast. Teremos parte 2 do Podmeta aí com o Léo e a Dani. E se prepare porque vai ser tão bom quanto esse. Glória a Deus. Tá bom? Amém. Para vocês que estão aí nos acompanhando, Deus abençoe sua vida. Esse é o nosso Podmeta. Muitos testemunhos, coisas lindas que acontecem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o pessoal da sua família. Envia para alguém aí. Tenho certeza que vai edificar e pode mudar a história de pessoas. E você Deus pode ser o abençoe. nosso convidado aqui para bater um papo com a gente. Glória a Deus. Ó, É isso aí. Piscopisa tá, né? Você viu? Então convida de novo aí, ó. Piscopisa. Convidado, Isso aí. pessoa que tem um testemunho, fala aí, ó. Exatamente. Queremos conhecer seu testemunho. Nos procure Amém. e vem aqui gravar seu testemunho para que o Brasil, o mundo conheça o que Deus fez na sua vida. Amém. Glória a aí. Deus. Deus abençoe, gente. Até mais, Amém. até o próximo.